Acho que assim fica melhor. Se coloca sobre os seus pés. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 10. Creio que o Senhor vai falar conosco nessa noite de forma sobrenatural. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 10. Quem achou diz amém. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vou ler novamente. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora eu quero que você vire a página ou role a tela mais um pouquinho. Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo 4, verso 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos pedir ao Senhor que essa unção que está neste local encontre o nosso coração, e que nós possamos nos conectar àquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que livra-nos, Pai, de toda incredulidade, de toda ofensa. Nos livra, Senhor, de todo pensamento que é contrário àquilo que não provém do Senhor, mas que seja um momento em que nós possamos estar literalmente rendidos à tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que eu fiquei muito pensativo. Quando falou que a gente ia fazer esse culto de envio, que já estava agendado, eu falei: precisa pregar algo, Senhor. E o que nós vamos pregar num dia como esse? O que falar num dia como esse? E Deus começou a trazer algumas coisas no meu coração, e Deus falou comigo de uma mensagem que eu já tinha ministrado. Não é algo novo. Eu falei: Deus, mas a gente às vezes quer algo novo, né, pastor? E às vezes Deus só está falando: filho, digere aquilo que eu já coloquei no seu coração. Se alimenta daquilo que eu já plantei no seu coração. E assim a gente se rende àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. E nessa noite é como se vocês tivessem adentrado nessa igreja, e quando vocês chegaram lá na porta, quando vocês chegaram ali acima da recepção, tivesse um grande outdoor, tivesse um grande, muito grande, em vez de estar escrito Lagoinha Nacional, ou está escrito igreja, tivesse escrito contrata-se pessoas. Contrata-se pessoas. Há uma necessidade grande de contratar pessoas. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu quero contratar alguém para fazer parte de algo que eu estou construindo. É como se Deus estivesse de uma forma ou de outra olhando sobre a face da terra e falando: será que há alguém que eu posso convidar para fazer parte, para contratar, para que possa participar de um movimento que eu estou fazendo? Eu não sei você, mas em algum momento da sua vida, de uma forma ou de outra, nós já tivemos de contratar ou alguém, ou alguma coisa, ou algum serviço. E quando nós contratamos um serviço na internet, seja o que for, a nossa perspectiva é que a gente sempre receba muito mais daquilo que a gente está contratando. Nós queremos o melhor, nós queremos estar sempre tendo as melhores coisas, porque nós estamos contratando. E esse anúncio de Deus contratando pessoas, ele vem diretamente com uma realidade desse tempo. Há uma defasagem de mão de obra. Vivemos num tempo onde não tem pessoas que querem trabalhar, ou pelo menos que estão dispostas a se envolver em algo que Deus está fazendo, e seja algo físico ou algo espiritual. Se eu perguntasse pessoas aqui que são empregadoras, que precisam contratar pessoas, perguntasse: e aí, como é que está? Você está conseguindo contratar? Ele diria: olha, não tem pessoas que querem trabalhar. Pessoas que estão dispostas a frutificar, que entenderam que estamos aqui nesta terra para frutificar,
para representar algo que Deus está fazendo, para dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós entendemos uma palavra do Senhor, e por causa da sua palavra nós estamos nos movendo. É como se Deus estivesse abrindo esse grande processo de seleção, dizendo: ei, eu preciso de pessoas, ei, alguém tem alguém para me adiantar, alguém poderia me indicar alguém que quer fazer parte da obra que Deus está fazendo. Nós ligamos para pessoas e falamos: pastor Preto Filho, me indica alguém, eu estou precisando fazer um serviço, eu estou precisando fazer algo. Pastor Adalberto, me indica alguém. E às vezes nós estamos assim: olha, eu até tenho, mas essa pessoa, ela já está muito comprometida, então ela não vai poder participar, ela não vai poder se dispor a fazer ou a servir nesse tempo, a fila dela está grande. Ou então você vai dizer: olha, eu não tenho ninguém para te indicar. Deus abre esse processo de seleção. É como se Ele estivesse dizendo: Moisés, eu gostaria de te contratar, Moisés, e não assuste com o termo. Eu gostaria de te convidar, de te contratar. Moisés, eu preciso que você vá para o Egito. Eu tenho uma obra para fazer e eu preciso que você vá para aquele lugar. José, ei, eu quero te usar, eu preciso usar você para salvar uma nação, para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. João Batista, cadê você? Quero lhe contratar para pregar um único sermão, o evangelho de arrependimento. E dessa mesma forma, o Senhor tem dito: pastor Preto Filho, Poli, quero contratar vocês. Eu quero enviar vocês para fazer uma obra, para participar de algo que eu estou fazendo lá em Angola. Eu quero que vocês estejam dispostos, porque através da vida de vocês eu vou fazer algo naquele local. Eu darei continuidade num processo daquilo que está acontecendo. Mas quem seria a pessoa ideal para se dispor a fazer parte dessa obra? Quais seriam as características de uma pessoa que estaria disposta a se envolver? Agora pensa comigo. Ninguém em sã consciência contrataria alguém para prestar um serviço, para fazer alguma coisa, alguém que não tivesse na disposição mesmo de cair para dentro. Se você soubesse que essa pessoa não está muito animada, você vai falar: rapaz, não vou querer não quero me envolver com isso. Se você soubesse que essa pessoa não está muito disposta a trabalhar, você ia falar: ei, não, é melhor não, você não, porque você não quer se comprometer. Você quer até dizer que quer participar de algo, mas no fundo você não quer. Está querendo enganar o empregador, está querendo enganar aquele que está querendo te contratar. E esse tem sido um grande erro que a igreja tem cometido. A gente está achando que não precisamos fazer nada, que Deus está super, hiper, mega satisfeito porque você veio no culto hoje. Desculpa te decepcionar se você estava pensando assim. Quando nós olhamos para todo o texto bíblico, para tudo aquilo que Jesus fez na história, por toda a movimentação dele, Jesus nunca amaldiçoou um mendigo. Falou: você é pobre, vou te amaldiçoar. Jesus nunca amaldiçoou um desempregado, uma pessoa enferma, um pecador. Pelo contrário, ele perdoava os pecadores, ele curava os enfermos. Mas quando ele se depara com uma árvore que não produzia frutos, ele amaldiçoou aquela árvore. A Bíblia fala que quando Jesus voltava de Betânia, junto com seus discípulos, Jesus provavelmente estava com fome, olhou para a figueira, se aproximou da figueira e pensou: olha, eu vou comer um figo, vou comer um fruto dessa árvore. Mas ao chegar diante da figueira, ele constatou que não tinha fruto, que a figueira não estava produzindo nada.
E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. Pastor, está pegando pesado. Talvez não era época de figo. E é exatamente isso que nós pensamos. Uma forma de justificar a nossa falta de capacidade de se envolver naquilo que Deus está fazendo. A nossa falta de percepção, de coragem, de integridade, de zelo, de dizer, ei, eu estou disposto a participar de algo que Deus está fazendo. Não vou ficar de mimimi, não vou ficar daquele trem faço, não faço. A gente sempre quer justificar. Ou então sabe o que a gente diz? Quando o meu casamento alinhar, eu vou servir ao Senhor. Quando as minhas finanças melhorar, pastor Preto Filho, vou para Angola te visitar. Quando isso acontecer, eu faço isso. Nós condicionamos o movimento de Deus. Nós condicionamos aquilo que Deus quer fazer como se estivesse na nossa capacidade de fazer e não naquilo que Deus está fazendo. Nós trazemos muitas desculpas no que se refere à obra de Deus. Nós trazemos muita desculpa em todo o processo, seja de servir, seja de contribuir, seja de participar. A gente fala, não, a Bíblia não é bem assim, mas na verdade isso só quer revelar o nosso egoísmo, aquilo que habita em nós. O seu futuro é decidido pelas suas ações, pelas atitudes que você toma, a forma que você conduz, como você se movimenta. As suas ações, elas servem para te levar para cima, para que você experimente algo novo. Agora, as suas desculpas, elas fazem com que você permaneça no mesmo lugar. E o problema de permanecer dando desculpa no mesmo lugar é que o tempo passa, é que a timeline passa, é que nesse olhar do Senhor sobre a face da terra, procurando pessoas que possam fazer parte desse movimento dele, Ele espera que as pessoas respondam e dizem, ei, eu estou aqui. Porque se alguém não responder, Ele vai virar e vai chamar outros para que outros possam trazer uma resposta, porque Ele precisa fazer algo sobre a face da terra. Vocês estão comigo? A gente precisa quebrar uma mentalidade que Deus está contratando, que Deus está chamando, e qualquer um serve. Qualquer um, não estou fazendo nada, não, eu posso um pouquinho, mas na verdade não pode. Isso é uma grande mentira. Deus não chama ociosos, Deus não chama aqueles que estão parados, pelo contrário, Eliseu estava arando a terra, ele estava cuidando, ele estava preparando, Davi estava cuidando das ovelhas, Davi estava no movimento, Pedro estava pescando e lavando as redes depois de um dia mau, Mateus cobrando imposto do próprio povo, mas estava ali, pastor Preto Filho e Poli estava fazendo uma movimentação diante daquilo que Deus tinha estabelecido, e Deus chama as pessoas que estão fazendo algo para dizer, ei, eu quero que agora que você faça outra coisa, descansa daquilo que você está fazendo, porque eu vou te levar para fazer algo diferente. Às vezes você não sabe, mas o descanso do Senhor é te levar para fazer outra coisa que você ainda não fez. Dá para perceber que Deus não tem muita simpatia por aqueles que estão ociosos. Dá para ver que Deus não tem muita simpatia por aqueles que não querem se envolver com a movimentação dEle, que não querem se dispor. E eu queria pontuar algumas características dentro dessa movimentação do Senhor. Queria falar para vocês mais específicos. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Olha, pastor Preto Filho, sabe como é que nós soletramos fé? E vocês vão entender. Fé é se colocar em risco. Fé se soletra R-I-S-C-O. Fé
sair de uma posição onde vocês têm o controle e agora entrar num local onde não tem mais aonde segurar, aonde se apoiar, porque agora só o Senhor pode apoiar, só o Senhor pode ser apoio. A Bíblia, ela é um livro sobre fé. Eu não sei se você entende, mas o Evangelho, ele é por fé. Ele é uma movimentação de fé de Deus sobre a face da terra. Vemos Deus em busca de homens e mulheres que tenham fé. Fé para acreditar nas promessas. Fé para acreditar em uma palavra de Deus. Falei algo aqui na escola profética, que aquilo que dá mais dignidade para um homem é ter a certeza que ele tem a capacidade de ouvir a Deus. E dentro disso, a fé é ter a capacidade de entender que ouviu Deus. E porque eu ouvi a Deus, eu agora me movimento. Eu agora me submeto àquilo que Deus quer fazer. Se eu perguntasse aqui nessa noite, talvez você não tenha dificuldade de ouvir Deus. Talvez sua dificuldade é de se submeter àquilo que Deus tem direcionado para você fazer. Deus está em busca de pessoas que tenham fé. Homens que acreditam em milagres. Pessoas que acreditam no profético. Pessoas que acreditam na movimentação do Espírito Santo. Pessoas que acreditam nos dons. Pessoas que acreditam em palavras proféticas. Pessoas que têm capacidade de discernir situações. Pessoas que estão dizendo: Deus, eu não vou para a igreja porque eu quero estar assistindo um culto, mas eu quero prestar um culto. Eu vou porque eu creio que o Senhor pode falar e que uma palavra do Senhor muda a minha vida. Eu vou porque eu creio no sobrenatural. Como é que está o seu nível de fé? Porque fé é se colocar em risco. Fé é abrir mão daquilo que muitas das vezes a gente tem a capacidade de segurar, para se lançar em um lugar que você fala: Deus, eu não estou vendo daqui para frente. Eu não consigo enxergar daqui para frente. Eu não tenho a capacidade de ver como é que vai ser, mas porque eu tenho uma palavra, eu me lanço naquilo que o Senhor está fazendo. Eu sempre falo que uma palavra de Deus pode mudar toda a nossa vida. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida de forma sobrenatural. E quando escrevi essa mensagem, fiquei pensando: Deus, como tem me faltado fé. Porque as minhas atitudes têm muito mais a ver com aonde eu consigo colocar a mão, aonde está no meu alcance. Talvez você está igual eu. A nossa movimentação está só até aqui, ó, até onde eu sei. Mas caminhar por fé é decidir tocar em algo que você não consegue, mas na convicção que Deus está fazendo, que Deus pode liberar uma causa na justiça, que Deus pode mudar uma lei, que Deus muda decretos, que Deus estabelece coisas para que o movimento do Senhor aconteça, para o propósito dele se cumpra. Tiago, no capítulo 2, no verso 18, diz assim, pastor Preto: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele não está falando que a pessoa não faz. Ele não está falando que a pessoa, são duas pessoas que têm a capacidade de produzir algo para Deus. O que esse texto está dizendo é que uns dependem do Senhor e outros fazem na capacidade que Ele tem, na capacidade de interpretar, na capacidade de fazer, na sua destreza, na sua aptidão. Mas outros estão fazendo por fé. Outros estão fazendo porque entendem que não são capazes de nada, mas é pela graça do Senhor que Ele faz. E quando olho pastor Preto Filho, Papoli, vejo pessoas que têm fé. Vejo pessoas que têm se lançado em um nível de fé. Pessoas que estão se lançando, saindo talvez de uma zona de conforto,
saindo daquilo que talvez poderíamos estar fazendo de tantas outras coisas, porque entenderam uma palavra e disseram: ei, eu quero viver os sonhos de Deus. Pessoas que acreditam que os sonhos de Deus são melhores do que aquilo que está acontecendo. Pessoas que estão indo na contramão do mundo, enquanto a regra é trabalhe, conquiste, ganhe mais, acumule mais. Eles estão dizendo: Senhor, nós agora o que faremos, faremos pelo Senhor. Como que está seu coração? Sabe, gente, você poderia congregar em qualquer igreja, você poderia estar em qualquer lugar, mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, talvez é porque Ele quer falar algo com você. Deus tem sacudido a nossa igreja, Deus tem nos movimentado, nos virado de um lado para o outro, para mostrar que Ele precisa de um povo que responda a algo que Ele está fazendo. Deus quer contar a sua história de fé para as pessoas. Deus quer usar você para contar uma história de fé. Sabe o que Deus está fazendo sobre a vida do pastor Preto Filho e Poli? Deus está contando uma história de fé através da sua vida para a Lagoinha Nacional, para as nações, para aqueles que estão vendo. Deus está contando uma história de fé. Deus quer contar uma história de fé através da sua vida. Deus quer fazer coisas poderosas através de você. Deus quer te usar no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Mas é preciso ter fé. Ter fé para caminhar aonde não é confortável, aonde é difícil de entender, aonde muitas das vezes ora e fala: Deus, traz uma resposta, e a resposta não vem. E sabe por que a resposta não vem? Porque Deus fala: fica com a palavra que eu já te dei. Eu já entreguei uma palavra, eu já liberei uma palavra. Fica debaixo da palavra que eu já liberei. Outra coisa que Deus está à procura são de pessoas dispostas a correr risco. Pessoas que estão dispostas a se arriscar. Tem um missionário que fez um trabalho fantástico na África. O nome dele é David Livingstone. E ele fez uma obra fantástica na África. E foi um homem que se lançou num tempo onde estava tudo fechado. Num tempo onde o Evangelho não tinha alcançado muitos locais na África. E quando ele chegou, depois que o seu ministério estabeleceu, depois que ele teve sucesso naquele local, muitas igrejas, muitas pessoas, pastor, mandaram cartas para ele falando assim: David, se você já tiver encontrado um local seguro, para que nós possamos chegar até aí, nos avise, porque enviaremos missionários, pessoas para te ajudar. E ele escreve uma carta para trazer resposta para eles. E ele fala: olha, eu quero pessoas que venham, ainda que não haja caminho algum, ainda que não haja condição alguma, pessoas que se coloquem em risco por causa do Evangelho. E sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas, depois de estabelecidas, vão querer participar daquilo que Deus está fazendo. Porque tem muita gente que não quer correr o risco, mas quer colher o bônus. Tem muita gente que não quer se envolver, mas quer participar, está ali, mas não quer se lançar naquilo que Deus quer fazer. Será que Deus pode encontrar homens e mulheres dispostos a correr o risco em Lagoinha Nacional, dispostos a se lançar? Guarda seu coração, não estou te chamando para ir para a África, mas eu estou te chamando para servir pessoas, para entender que pessoas são importantes. Salomão disse algo muito legal. Ele disse assim: se você espera o tempo certo para semear, você nunca vai encontrar. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você achará. Quando nós nos movimentamos diante de Deus, as situações desenrolam. Pastor Preto Filho e Poli viram isso. À medida que iam caminhando, Deus iria fazendo. À medida que iam dando passos, Deus iria mostrando
Deus estava falando: ei, à medida que vocês caminham, eu caminho junto com vocês. À medida que vocês se movem, eu estou caminhando. Vocês não estão sozinhos. O Deus que dá a terra dá a semente. O Deus que chamou dará a provisão. Ele é que tem feito, a obra dele, ele é o maior interessado. É ele que está com outdoor nessa noite dizendo: estou contratando pessoas para que participe de uma obra que eu estou fazendo. Tem alguém disponível aí? Pastor, você falou que ter fé é se colocar em risco. É isso aí mesmo. Pastor, mas e se der errado? E se der errado? A gente tenta de novo. A gente continua fazendo. Sabe qual que é o problema dessa geração, pastor? O medo de se obedecer à palavra de Deus é porque eles estão preocupados não em fracassar na obra, mas eles estão preocupados no que as pessoas vão pensar se caso acontecer alguma coisa. Eles estão mais preocupados com a sua reputação, com o seu nome. E uma vez eu ouvi algo que me chamou muita atenção. A gente só tem autoridade para usar o nome de Cristo quando o nome da gente não é mais importante. A gente só pode usar o nome de Cristo com autoridade, com poder, quando o nosso nome já não vale mais. Talvez você está pensando em tantas coisas, e nesse processo de abrir mão de ofícios, abrir mão de situações para viver o chamado de Deus, uma das coisas que talvez vai lá embaixo é o nosso nome, né? Diante da reputação, daquilo que esse mundo prega. Imagina Elias preocupado com a sua reputação, porque ele foi para o deserto e foi sustentado por corpos. Porque Deus manda ele para a casa da viúva para falar: eu trago provisão aonde você nem imagina. Talvez muitos podem falar tantas outras coisas, mas o que importa é o que Deus está falando. O que importa é o que Deus está movimentando. Pastor, eu não queria errar. Não faça nada. Não se envolva. Continue aí. Tenha fé para se colocar em risco. Algo que a gente precisa entender, e aí fica um direcionamento. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Aleluia. Alguns não quiseram se comprometer com a esposa, mas tudo bem. Existe algo numa aliança que se chama acordo. E uma coisa que precisa haver num casamento é a capacidade de alinhamento de um casal. É uma capacidade de entender que os dois podem ouvir a Deus. Entender que Deus fala e fala com dois. Deus não faz acepção de homem ou mulher. E que Deus fala com o casal. Mas é importante quando nós vemos um casal que se encontrou debaixo de uma palavra de Deus, que talvez no primeiro momento ficou meio assim: será que é isso? Mas se rende àquilo que Deus está fazendo. A gente olha para os dois e vê uma paz, uma convicção nos dois, porque os dois estão debaixo de uma palavra. Não é o pastor Preto Filho tem uma indo com ele porque ele tem uma palavra, não. Deus não traz uma palavra para um homem que é casado só para ele. Deus traz uma palavra para uma família, porque Deus se compromete com famílias. E Deus traz uma palavra para essa casa, e você vê esse alinhamento dessa casa. Martin Luther King disse algo muito interessante: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele não está pronto para viver. Ele não está pronto para experimentar. E se eu te perguntasse aqui: você tem uma causa para morrer?
tem um já. E talvez você está aí achando, olha para você ver como é que é a mentalidade, achando que eu estou falando de chamado, que eu estou falando de religião. Marido, esteja disposto a morrer pela sua casa, pela sua família. Esposa, esteja disposto a morrer pela sua casa, pela sua família. Se você não está disposto a morrer por isso, você ainda não entendeu o que é uma aliança, você ainda não entendeu o que é essa movimentação de Deus. A gente precisa olhar para a nossa casa, entender que ela é um projeto de Deus, que ela é um chamado do Senhor, e que isso nos movimenta. Agora, algo que Deus procura encontrar em pessoas para fazer a tua obra é humildade. Pastor, o que é humildade? Humildade, pastor, é força sob controle. Humildade é ter todo o poder de fazer tantas coisas, mas se manter tudo sobre o controle de Deus. A palavra humildade, ela também tem a ver com humor, com umidificar. E falar de humor, a gente pode falar da Poli. Com essa humildade, com esse humor, com essa capacidade de nos contagiar, com esse sorriso que chega e faz com que a gente desarme diante disso. Enquanto de um lado nós temos um mais sério, fechado, nós temos o equilíbrio do tempero do Senhor. Porque Deus chama um sério, mas chama a outra que vai falando, vamos, amor, que vai colocando tempero na situação. Sem humor a vida fica difícil, sem capacidade de se alegrar. E sabe o que é alegria? É se contentar com aquilo que a gente tem, é se contentar, é estar feliz aonde a gente está. É como o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo Jesus. Não tem a ver com a minha condição, mas tem a ver com a minha alegria que está no Senhor. E a humildade é algo primordial nas pessoas que Deus está contratando. Não tem a ver com o seu diploma, não tem a ver com a sua capacidade de fazer algo. Talvez você está aí, não, mas é porque eu sou formado, é que eu sou isso, é que eu sou aquilo, queridão. Deus não está preocupado com as suas credenciais diante dos homens. Deus quer saber se você tem fruto. Se balançar a árvore e cai alguma coisa, ou mal uma folha seca. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que Paulo estava falando nesse texto? Paulo estava dizendo: olha, eu tenho um problema com orgulho, e por isso foi me colocado um espinho na carne. E sabe o que tem acontecido? Alguns têm abandonado a obra do Senhor por causa do orgulho. Como nós ouvimos e sempre aprendemos, quem se ofende para. O orgulho tem tirado as pessoas da obra, o orgulho tem tirado as pessoas do ministério, o orgulho tem muitas das vezes tirado as pessoas da igreja, o orgulho tem separado pessoas, tem dividido pessoas.
E ninguém pode provar que é humilde até ter sido provado pelo sucesso. Até que essa pessoa experimente o sucesso, até que essa pessoa tenha êxito em algo, ela não pode provar que ela é humilde, porque ela ainda não alcançou uma posição. Eu sempre falo, e tem me marcado muito esses dias essa frase: grandes poderes, grandes responsabilidades. Vocês sabem, né? Vocês conhecem essa frase, né? Vocês gostaram, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Deus tem derramado grandes poderes sobre vocês, e com isso vem grandes responsabilidades. Responsabilidades de representar algo que Deus quer fazer. Responsabilidade de se colocar numa posição que tem a ver com aquilo que Deus está movimentando. José tinha sido humilhado. José tinha passado por uma situação terrível, até que no dia que ele estava num dia vitorioso, onde tinha tudo dado certo. Como se diz um ditado, no final tudo dá certo. Para José foi mais ou menos assim. E aí quando ele está no final, no momento lá top das galáxias, ele olha e fala: rapaz, ó, meus irmãos ali, aqueles incircuncisos. E na hora eu tenho certeza que aquele hino veio na cabeça dele: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ele falou: rapaz, minha vitória agora tem sabor de mel. Vou preparar algo muito especial para os meus irmãos. Mas humildade é força sob controle. José tinha poder de esmagar os irmãos dele, mas ele se manteve sob controle, porque entendeu que havia um propósito de Deus. Como é que está seu coração? Como é que está a sua capacidade de manter os seus dons e os seus talentos sob controle? De entender que você não sabe demais, que você não se acha demais? Como é que está? Sabe, pastor, desde quando você veio para essa casa, fazer parte dessa família, uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a capacidade de ser fiel de vocês. E fidelidade é um artigo de luxo nos dias de hoje. Fidelidade nos casamentos, fidelidade nas alianças, nas amizades. E quando nós conseguimos ser fiel a uma aliança, ser fiel a um compromisso, Deus olha e fala: olha, porque eu encontrei sobre vocês fidelidade na unção, fidelidade no propósito, fidelidade de obedecer, fidelidade de andar em aliança. Vocês podem agora me representar, vocês podem agora fazer algo, vocês podem caminhar. E eu estou falando isso porque nós temos muita dificuldade de ser fiel a alianças, de ser fiel a propósito, de ser fiel a chamados. Quando olha para você ver, preste atenção. Quando José interpretou o sonho de Faraó, ele ganhou o coração de Faraó. Fica a dica: interprete o sonho do líder e ganhe o coração dele. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor e se tornou o segundo homem mais influente no seu reino. E essa é uma característica que Deus está procurando: pessoas fiéis. Em Marcos, no capítulo 11, no verso 21, estou acabando. Marcos, capítulo 11, verso 21. E a gente volta no começo do texto. E Pedro, lembrando-se, ou seja, Pedro estava com ele. E Pedro, lembrando, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lance no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las. Sabe qual é a expectativa de Jesus nessa noite? A expectativa de Jesus quando olha para as igrejas sobre a face da terra, quando olha para a Lagoinha Nacional, quando olha para a minha vida, para a vida de vocês, quando olha para a vida de cada um de nós, é encontrar frutos, é chegar diante. A Bíblia fala que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, que produz o seu fruto na estação própria. É Deus nos achegar diante de nós e falar: olha, tem fruto, essa árvore produz frutos. E duas palavras importantes é de longe e aproximando-se. E a gente só pode ver os frutos aproximando. E Deus nos deu a oportunidade de nos aproximar, de caminharmos junto. Eu sempre falo aqui, gente, que por trás do pastor Luciano, por trás do pastor Preto Filho, da pastora Poli, tem só o filhão, tem só o Lu, tem só a Poli. Porque nós carregamos algo em Cristo, mas nós também temos a nossa humanidade. E quando me aproximei deles, eu pude ver os frutos. Pude ver os frutos através das filhas. Pude ver os frutos através do relacionamento. Pastor, você está aqui dizendo que o pastor Preto Filho é perfeito? Não. Estou querendo dizer que eu consigo olhar para eles e saber que a unção que eles carregam é muito especial. Sempre falei isso aqui, falo novamente. Não olha só para o homem, porque a gente vem para uma igreja olhando para a unção que as pessoas carregam e saímos dela quando olhamos para a humanidade que as pessoas têm. É ter esse equilíbrio de olhar para o filhão, mas também olhar para o pastor Preto Filho e saber que o que eles carregam é muito especial. De longe a gente não vê numa totalidade, mas quando está de perto, a gente começa de fato a entender quem são. E eu queria encerrar esse sermão lendo Lucas, no capítulo 13. No versículo 6. Porque de forma muito específica nessa noite, Deus contrata, Deus envia para um novo campo. Mas essa mesma unção que os atraiu, que os conquistou, que os chamou, que os enviou, também está aqui nessa noite. Lucas capítulo 13, a partir do verso 6, não se assuste. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse aquele que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Ó, corta ela, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu vou cavar em volta dela, ao redor dela, eu vou colocar adubo nela, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, a gente corta. Talvez já tem muito tempo que o Senhor está vindo sobre a sua vida procurando fruto. Talvez já tem tempos que o Senhor tem te sacudido, tem te balançado,
para falar: ei, eu quero fazer algo por meio da sua vida. Eu preciso encontrar frutos em você, eu preciso ver frutos. Mas chega um dia também que o dono da vinha, ele diz que se não estiver produzindo, corta. Mas ele disse que naquele momento alguém intercede, aquele que cuidava intercede e fala assim: não, espera mais um pouco. Talvez nessa noite o que está acontecendo é exatamente isso. Alguém está dizendo: espera mais um pouco. Talvez nessa noite Deus está falando: filho, eu preciso fazer algo sobre a sua vida. Eu preciso que você se disponha. E nessa noite eles estão aqui de forma muito especial, para mostrar para vocês que vale a pena servir ao Senhor, para mostrar que vale a pena obedecer, para mostrar que vale a pena se colocar diante daquilo que Deus quer fazer. Eu queria te incentivar, gente, muito mesmo. Gaste os seus dias, como diz o texto: me gastarei, me deixarei gastar por amor a ti, Senhor. Que seus dias sejam gastados como aqueles que amam ao Senhor. Que as pessoas contem a história das suas vidas, assim como vão contar a história deles. Nós conhecemos um casal de missionários. Isso, um casal, um homem e uma mulher, pessoas comuns, pessoas como nós, que poderia ter se envolvido em tantas outras coisas, mas teve um determinado momento que o Senhor entrou sobre a vida deles, e nesse momento que Deus entrou sobre a vida deles, eles se renderam àquilo que Deus queria fazer. Até que chegou um dia que Deus une os dois, Deus estabelece uma aliança por meio deles, e Deus ali estabelece um propósito, ali Deus estabelece uma família, ali Deus decide usar esse casal para que Deus estava fazendo algo. Talvez quando Deus tirou vocês do Maranhão foi para esse dia, lá atrás. Tudo que foi feito lá atrás, talvez foi para viver esse dia. Foi para sair do Maranhão. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus movimenta, Deus traz, e Deus conduz a vida de vocês para dizer que Ele está no controle. É só mais uma fase, porque virão mais dias, dias em que o Senhor ainda continuará movimentando vocês, porque não há nada mais importante para Deus, não há nada mais importante para o Senhor do que achar alguém sobre a face da terra que tenha capacidade de ouvir Ele, de representar Ele. Às vezes a gente acha que o de mais precioso é os nossos bens, é aquilo que nós podemos acumular, mas o que é mais precioso para Deus são pessoas que ouvem o Senhor. Porque quem ouviu pode falar o que Ele falou, pode falar o que talvez muitas das vezes as pessoas leem e não entendem. Porque para muitos é falado por meio de parábolas, mas para alguns são revelados os mistérios do reino de Deus. Sei que você está entendendo. Algumas pessoas leem e ouvem algumas coisas, você fala assim: como? Porque são coisas que não são reveladas por homens, mas são reveladas pelo Espírito Santo de Deus. E o que Deus mais quer nessa noite é encontrar pessoas que possam lhe escutar. Se coloque sobre seus